Bem-vindo a mais uma videoaula de Excel 2016 nível básico. Nesta videoaula, você vai ver todas as configurações possíveis para questões de alinhamento dentro do Microsoft Excel 2016. Eu tenho aqui já uma pasta de trabalho do Microsoft Excel criada com o nome de alinhamento. Este arquivo é um arquivo XLSX, um arquivo num novo modelo de extensão aqui do Excel. Tá? Eu fui aqui em propriedades para checar, ok? E eu vou abrir esse arquivo, já foi gerado e salvo aqui na minha área de trabalho, para nós exemplificarmos aqui os possíveis alinhamentos, tá? O que você tem que entender primeiro? Que todo alinhamento de planilha é baseado em célula, ou seja, quando pensamos em alinhar um dado, nós não podemos pensar como alinhá-lo na planilha se nós não pensarmos em como alinhá-lo na célula, uma vez que uma planilha é composta de linhas e colunas, tá? Como qualquer célula é quadrada, enfim, retangular, existem somente dois tipos de alinhamento, o horizontal e o alinhamento vertical. O alinhamento horizontal é baseado nas laterais da célula, ou seja, nós podemos alinhar mais para a esquerda ou mais para a direita. E o alinhamento vertical é baseado nos limites superiores e inferiores da célula, ou seja, podemos alinhar itens mais para cima ou mais para baixo. Além desses alinhamentos, também tem controles de texto, em que você pode adicionar uma quebra de linha ou até mesmo reduzir o tamanho do texto para poder caber na sua célula. Então vamos à prática, tá? Eu tenho aqui uma pasta de trabalho do Excel já aberta, com uma planilha simples, chamada planilha 1, que é o padrão do Excel, onde nós temos dados representados nas colunas B, C e D, que vai da linha 2, tá? Eu pulei uma linha aqui só para deixar mais bem posicionado, ok? Que vai da linha 2 à linha 9. Tá? Então, você pode ver que na linha B, na coluna B, que é a nossa primeira coluna, eu tenho aqui o tipo de alinhamento. Tá? Então, vou até chamar aqui de exibição, ok? E vou colocar em negrito para que nós entendamos que isso aqui é uma categoria. Então, que tipo de alinhamento que eu tenho? Alinhamentos gerais, à esquerda, ao centro, à direita, com preenchimento justificado. Tá? Nós vamos passar por cada um deles. Eu tenho o dado em si, que pode ser qualquer tipo de texto. Tá? Então, eu coloquei texto aqui, mas poderia ser bola, caminhão, planilha, Excel, qualquer dado. Ok? E aqui tem dado numérico, tem caracteres especiais, justamente para a gente entender como que o Excel se comporta por padrão nestes casos. Na exibição, na coluna representativa das exibições, você pode notar que quando eu tenho texto digitado dentro de uma célula, o Excel já alinha esse texto automaticamente à esquerda. Ele faz um alinhamento horizontal, tá? Então, eu vou fazer aqui, vou repetir na célula que está subsequente, na coluna E. Então, eu tenho aqui a célula E13, a localização desta célula, tá? Eu vou digitar uma outra palavra qualquer, eu vou digitar aqui, teclado. Você pode ver que ele mantém o texto à esquerda, tá? Esse é um padrão do Excel. Já dados numéricos, como você pode ver aqui, 123, ele alinha à direita. Isso também é um padrão do Microsoft Excel, tá? Então, eu vou colocar outro valor aqui, 565, e ele também alinha à direita, independentemente se esse valor tem uma formatação do tipo moeda, veremos mais para frente a questão de formatações numéricas, tá ok? Por ser o número, ele vai alinhar horizontalmente à direita. Se eu tenho texto alinhado à esquerda e preciso fazer o alinhamento central ou alinhamento à direita, aí eu vou usar as ferramentas do grupo de opções alinhamento. Fica aqui, na minha faixa de opções do Excel. Guia página inicial, grupo de opções alinhamento e ferramentas de alinhamento. Tá? Todas essas aqui são ferramentas de alinhamento. Okay? Como eu sei que o padrão do Excel é alinhar texto à esquerda, aqui eu não vou nem precisar mexer. Ele já tem isso aqui pronto. Tá? No centro, olha só, quando eu quero centralizar um texto dentro de uma célula horizontalmente, eu uso esta opção aqui, centralizar. Olha só, o texto passa de alinhado à esquerda para centralizado. E se eu quiser alinhar o meu texto à direita da minha célula horizontalmente, eu vou usar esta ferramenta aqui. Nota que ela é representativa, Pelo próprio ícone, dá para entender que tipo de alinhamento que eu estou tratando, e também pela forma que os três ícones possíveis estão dispostos, né? Ou à esquerda, ou centralizado, ou à direita. Então, eu vou alinhar à direita, neste caso, e forço o Excel
a alinhar o meu texto à direita horizontalmente dentro da minha célula, tá? Olha que interessante. Para o caso de informações que podem ser repetidas, você quer fazer um preenchimento automatizado, dá para você preencher também enquanto houver espaço na célula. Isso é bem interessante. Só que essa opção aqui, ela não vem por padrão nas mais utilizadas aqui do grupo alinhamento. Você vai ter que vir aqui ó, em mais opções. Note que todo grupo de opção da minha faixa de opções do Office tem esse ícone quando existem mais opções do que as que a minha faixa de opções pode exibir. Nota que no caso de edição, célula e estilos, não tem, porque todas as ferramentas respectivas desses grupos estão presentes aqui. Apenas as subferramentas, né? Aí é outra história. Mas no caso de número, eu tenho. No caso de alinhamento, eu tenho. Fonte, eu tenho. E área de transferência, eu tenho. Tá? Como nós estamos falando aqui de alinhamento, então eu vou acessar a ferramenta Mais Opções ou Configurações de Alinhamento. Ele me traz aqui uma caixa de comunicação, um formulário, onde eu tenho mais opções. Veja que as mesmas ferramentas que tem aqui, previamente exibidas na minha faixa de opções do Excel, eu também tenho aqui. Olha os meus alinhamentos horizontais. Geral, à esquerda, centro, à direita, e também tem os meus outros alinhamentos que não aparecem lá, como o preencher, o justificar, o centralizar seleção e o distribuir e recuo. Nós veremos este tipo de alinhamento, que é o de preencher. Vamos entender o que acontece. Selecionei preencher, dei um OK, e olha que interessante. Ele preencheu aqui o meu jogo da velha, o meu símbolo de jogo da velha, mais chamado, né, de jogo da velha, durante todo o percurso da minha célula. Se eu aumento o tamanho da minha célula, ele acompanha, olha que interessante. Ele vai multiplicando a visualização dos meus elementos conforme a largura da minha célula, tá ok? Eu também tenho o justificar. Tá? O que o justificar faz? Ele termina o conteúdo exatamente à direita da célula, aumentando os espaços entre as palavras. Então, se eu colocar um justificar aqui, nesse texto mais texto, né? Esse é um texto composto, lembrando que eu tenho que vir aqui, ó, tá? Eu tenho justificar dentro de mais opções de alinhamento, e para alinhamento horizontal, eu tenho aqui a opção justificar, que não aparece por padrão previamente na minha faixa de opções aqui, no grupo de opções do Excel 2016. Então, tenho que vir em mais opções e selecionar e dar um OK, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, menos opções, olha o que ele faz. Ele começa a agrupar e me permite ter esse tipo de visualização. Olha só. Eu tenho espaço, aqui é o contrário, eu tenho espaço menor na minha célula, tenho mais texto original, né, que foi digitado mesmo. Isso não é um preenchimento. E se eu preciso que a minha célula tenha um espaçamento menor, uma largura menor, ele vai ajustando, ele vai justificando o espaço entre as palavras contidas, que formam, né, o que eu preciso ter dentro da célula. Então, é bem interessante também. Tá? Então, esses são os tipos de ajustes que eu posso fazer no meu formato horizontal. Vamos para um formato vertical agora, tá? Eu vou chamar aqui o alinhamento, vamos construir agora do zero. Nossa estrutura aqui. Alinhamento. Vou chamar esse aqui de superior. Esse aqui de recuo. Ele já está alinhando centralizado horizontalmente, porque acima eu fiz esse trabalho, tá? O natural é que ele deixe tudo alinhado à esquerda no caso de texto, tudo alinhado à direita no caso de número. Então, comecei a preencher os meus dados aqui e vou colocar agora interior. Deixa eu deixar sem alinhamento aqui. Centralizado, né? Vamos deixar tudo alinhado à esquerda, porque agora o alinhamento que eu vou fazer é do tipo vertical. Eu tenho 3 tipos de alinhamentos verticais. O alinhamento superior, que alinha na parte de cima da célula. Eu tenho o alinhamento central, que alinha ao meio da célula, verticalmente falando. Tá? A gente já trabalhou com o centralizar horizontalmente. E tenho também, no meu último alinhamento vertical, o alinhamento vertical inferior, que alinha na parte de baixo da célula. Tá? Então, vamos colocar aqui o dado também e a exibição. Tá?
Vamos colocar aqui texto 1, 2, 3 para cada um. Vou repetir aqui, olha só, essa funcionalidade é bem interessante. Quando eu tenho texto que é exatamente igual ao que eu preciso preencher nas células superiores, ele grava essa informação e já me traz um auto-preenchimento. Isso é bem interessante no Excel. Nas exibições aqui, vamos ter mais uma vez as mesmas informações. Texto 1, 2, 3. Ok? Olha só. Aqui está centralizado e aqui está alinhado à esquerda. Então, vamos testar com o alinhamento já horizontal configurado. Deixa eu colocar um negrito aqui na formatação de fonte, só para a gente entender o que é cabeçalho aqui. E fazer um alinhamento superior, tá? Então, vejam só, para que eu consiga notar isso, é interessante que eu aumente o espaçamento vertical à altura das minhas células, porque senão eu não vou conseguir notar essa mudança. Então, eu vou fazer isso aqui para a primeira célula. Pode ser manual mesmo, tá? Não precisa ser exato, não. Olha lá. Agora eu vou conseguir notar a diferença. Aumentar um pouquinho mais esses dois últimos aqui. Pronto. Por quê? Você pode notar que, fora esses que já estão alinhados à esquerda e verticalmente centralizado, aqui, na verdade, na minha exibição, que é onde nós trabalhamos as alterações e os exercícios, você pode ver que ele está alinhado aqui, ó, verticalmente de forma inferior. Ele está aqui, ó, na base da minha célula. Eu estou na célula D13, e eu sei que o meu texto está alinhado aqui, ó, na base da minha célula D13, ou seja, alinhado verticalmente de forma inferior. Se eu quiser alinhar de forma superior, olha que interessante, eu tenho aqui, ó, alinhar em cima de forma vertical. Ele passa para a área superior, para o topo da minha célula, tá? Se eu quiser alinhar através de um recuo, ou se eu quiser deixar isso aqui no formato de centro, mais uma vez, ó, os alinhamentos verticais estão aqui, os horizontais estão aqui. Representativamente também é bem interessante, ele mostra, ó, só olhando no ícone, base da célula, centro da célula e parte inferior, né? Base superior e base inferior. Então eu vou deixar centralizado verticalmente, e aqui eu não preciso nem mexer, né? Ele já está na base da célula, alinhado aqui verticalmente na parte inferior. Então, dessa forma, eu consigo tratar aqui os alinhamentos principais, tá? Quais são os outros controles com os quais eu consigo trabalhar, além desses alinhamentos com os quais já passamos? Eu tenho a quebra de texto, tá? A quebra de texto, ela funciona quando não cabe conteúdo dentro de uma célula e o editor automaticamente aumenta a linha e posiciona a palavra que não couber logo abaixo, tá? Então, você pode trabalhar com a quebra de texto quando você tem esse tipo de situação aqui. Microsoft Excel 2016 para usuários iniciantes. Veja que parece que ele está invadindo as células das colunas que vêm após a coluna F, que é a coluna com a qual eu comecei a digitar. Então, parece que ele vai centralizar, que ele vai mesclar isso aqui, mas não vai. Se eu der um Enter, olha o que acontece. Eu não tenho dado na G. Aqui em cima mostra, tá vendo? Inclusive, quando eu clico, ele parece que come um pedaço. Não tenho na H, não tenho na I e nem na J. Mas eu tenho todo o conteúdo na F, tá? Na F3, para ser mais específico. Por que isso acontece? Porque o espaçamento, a largura da minha célula, ela está padrão. Tá? Se eu der 2 cliques entre a F e a próxima coluna, que é a G, ele ajusta exatamente o espaço que o meu texto precisa. Olha o tamanho da minha célula como ficou. Eu poderia ter feito isso manualmente, tá? Ter vindo aqui, ó, e arrastado para cá, claro que verificando o limite do texto. Olha ele mexendo nos pixels aqui em cima, ó, largura, tá? E ter ajustado. Contudo, se eu tenho esse tipo de configuração padrão e acessar aqui alinhamento, mais opções, e aqui, ó, nos alinhamentos verticais, eu consegui mexer de forma que eu, no controle de texto, eu gere uma quebra de texto automaticamente. Olha o que ele me faz aqui, ó. Selecionei a checkbox de quebra de texto automaticamente para a minha célula e olha o que ele fez. Na célula em que ele estava, representado pela coluna e pela linha, ele ajustou
verticalmente e não mais horizontalmente a minha célula de forma que coubesse todo o conteúdo. Tá? Isso aqui é bem interessante para quando você precisa desse tipo de configuração. Claro que você pode agora ajustar um pouquinho mais aqui em cima, você pode voltar aqui a célula num tamanho menor, pode fazer ajustes finos. Só tome cuidado que se você for usar a quebra de texto, você nota que todas os outros dados que estão constantes naquela linha que sofreu aquela alteração, eles sofrerão alteração também, eles serão impactados. Se isso para você não tiver problema, ok. Use e abuse da quebra automática de texto, tá? O botão está aqui em cima, ó, se você quiser usar a partir daqui. Quebra de texto automaticamente. Agora, se afetar e não ficar bacana, não surtir o resultado que você precisa, então eu recomendo que você use com cuidado esse tipo de configuração, tá certo? Bom, eu tenho também a opção de redução de texto, quando eu tenho também muito texto dentro de uma célula. Vou copiar o mesmo texto aqui, ó, vou para outra coluna que não está sendo afetada, aqui embaixo, nem linha nem coluna, e vou colar meu conteúdo, ó. E ele tem aqui o comportamento padrão, que é invadir as outras células, mas manter isso em uma célula só. Estamos falando da I18. E em mais opções aqui embaixo, mais uma vez em alinhamento, no grupo de opções alinhamento, eu tenho a opção reduzir para caber. Vamos ver o que ela faz. Olha que legal. Ele reduziu o tamanho da minha fonte por conta da exibição, das capacidades de exibição da minha coluna. Não dá nem para ler, na verdade, né? Só se eu der um zoom aqui na planilha, mas ainda assim, ó, fica ruim de ler. Agora, se eu aumento a capacidade de exibição da minha largura da minha célula, da minha coluna, aí já dá para ler. Só que dá para notar que o texto não é um texto padrão, embora ele esteja falando que a fonte é de tamanho 11 como as outras, ó, como aqui, como aqui, como aqui. Aqui está muito menor por conta da exibição. Se eu diminuir, ele diminui mais ainda. Ó, bem pequenininho, tá vendo? Contudo, ele não deixa de exibir todo o conteúdo. Então, de repente, neste sentido, fica muito flexível, né? E fica dependendo da exibição que você quer aí como resultado para os textos nas suas células das suas planilhas, tá ok? Por último, nós temos a mesclagem de célula, que é bem interessante, tá? Por exemplo, eu vou incluir mais uma linha aqui em cima, ok? Só para trabalhar com a linha 2. Digamos que para esse tipo de exibição aqui, ó, vou colocar uma borda, veremos tudo isso, tá? Vou passar por borda, por incluir linha, mas veremos tudo isso durante o treinamento, tá? Digamos que eu queira, representativamente na minha planilha, agrupar a informação dizendo que existe um termo que deve ser tratado e que dentro dessa visão dessa planilha e que vai representar o aglutinamento, o agrupamento destas três categorias, alinhamento, dado e exibição. Geralmente é um nome ali, é um termo que vai representar esses três itens. Tá? Vamos colocar aqui como a tabela de exemplos de alinhamento. Veja só, ele me traz aqui, ó, o alinhamento à esquerda, que é o padrão, a invasão de células, que é o padrão. Se eu quiser isso centralizado, de forma que visualmente eu entenda muito bem na tabela que isso aqui representa os três e que cada um desce o seu tipo de informação, eu vou utilizar aqui a opção, ainda em alinhamento, ela fica aqui já disponibilizada para mim, chamada mesclar e centralizar. Olha o que ele faz. Agora sim eu tenho uma representatividade aqui, unindo colunas B, C e D, mas eu não tenho mais invasão de células, se torna uma célula só. Ele fez uma mesclagem, tá? É como se ele tirasse aqui os delimitadores da coluna, para isso ser exibido de uma forma bem interessante na planilha. Olha que interessante fica para impressão, para colar isso aqui dentro de um documento profissional, muito mais profissional, né? Muito mais bem editado, bem trabalhado, tá ok? E dessa forma, nós conseguimos passar aí por todas as opções dos tipos de alinhamentos verticais, horizontais e especiais do Microsoft Excel 2016. Por hora é só, até a próxima videoaula.